brasileira, porque os egípcios influenciaram os gregos influenciaram os romanos influenciaram, né, diversas desses estados, né, que se formaram ali após a Baixa Idade Média, incluindo Portugal, né, e aí nós temos os portugueses chegando ao Brasil, né, no século XVI, e já encontrando, né, uma arquitetura vernacular indígena, que a gente consegue aprender muita coisa, né. Então, eu acho que você falou muito bem quando você disse que a arquitetura brasileira é realmente essa mistura de estilos na formação de uma identidade nacional. Passo a palavra agora para o Marcelo, né? A próxima missão aí é falar um pouco sobre esse período do Império, a chegada da corte, né? E tudo que aconteceu aí no decorrer desses anos. Beleza. Boa noite a todos. Pessoal, estão me ouvindo bem? Então, eu vou chegar aí até o Império, mas eu decidi trazer mais sobre os estilos, né? Porque isso é um assunto que é uma porta de entrada para a história da arte, para a história da arquitetura, né? O estilo é aquilo que nos marca visualmente, depois temos muitos outros pontos a serem analisados, mas os estilos são fundamentais para, né, esse primeiro contato mais aprofundado com a riqueza cultural. Não é? E depois, num segundo momento, eu vou fazer um momento um pouco mais descontraído, que vai ser também uma provocação sobre estilo, sobre harmonia, sobre tríade vitruviana, como que nós podemos brincar com isso nos dias de hoje, né, entender e melhorar a nossa própria percepção, né, a nossa autocrítica. Então, no Brasil, como o Lucas explicou, considerando, né, toda a riqueza ancestral dos povos nativos do Brasil, dos povos indígenas, quando o Brasil foi, então, descoberto ou achado pelos portugueses, né, depende aí da leitura, né, os próprios portugueses trabalham os dois termos, o que estava em vigor em Portugal como estilo? É o manuelino, esse que vemos aqui nas duas fotografias à esquerda, né, a do Convento de Cristo, em Tomar. Né? O Convento de Cristo é aquele lá dos Cavaleiros Templários, que depois tornou-se os Cavaleiros da Ordem de Cristo, né? Que as caravelas chegaram do Brasil com a bandeira da Ordem de Cristo. Então lá é um belo exemplo, assim como o Mosteiro dos Jerônimos em Lisboa, um belo exemplo dessa arquitetura manuelina do rei Dom Manuel I, o primeiro rei do Brasil português, né, Dom Manuel I. De fato, né? Porém, nós não temos no Brasil uma arquitetura manuelina, porque até ali 1530 não havia uma iniciativa de construções mais sólidas, havia ali, né, depois vieram os fortes, as feitorias, né, mas a arquitetura mais perene dos fortes e das primeiras igrejas, né? Então nós não temos aí essa arquitetura manuelina no Brasil, mas é importante considerar como a arquitetura do descobrimento, né? Tanto que o estilo manuelino ele está ali no final do gótico, mas com os elementos já clássicos que estavam chegando da Itália, porém os portugueses havia uma resistência ao renascimento italiano nesse momento, porque a ideia de uma arte legitimamente cristã, né, legítima cristã, sem nenhuma influência pré-cristã, como a clássica, era muito importante para os portugueses. Né? O historiador da arte, Paulo Pereira, aponta isso, né, no seu livro. E depois do manuelino, nós vamos ter o maneirismo, né, o renascimento, mas especialmente o maneirismo. Porém, essa fotografia aqui da direita, né, nós estamos vendo o neo-manuelino, que nós já encontramos no Brasil, mas é o quê? Século XIX, já época do Império. E o neo-manuelino, ele entra dentro desse espectro, né, dos estilos revivals, o neo-gótico, o neo-manuelino, o neo-árabe, neo-indiano,
neorromânico, né? Então, quer dizer, toda aquela explosão de estilos que vão proporcionar essas opções do século XIX, né, junto com o neoclássico, o neogótico, né, encabeçando, mas o neomanuelino nós já encontramos em Portugal, em Sintra, né, em diversos outros lugares. Né? No Brasil, por exemplo, destaca-se aqui o Gabinete Português de Leitura, né? Então um belo exemplo aí do neomanuelino. E o manuelino ele se destaca por esses elementos marítimos que fazem alusão às descobertas, às navegações. Então temos a esfera armilar, aquela mesma esfera que está na bandeira do Império Brasileiro, né, símbolos ali que remetem à navegação, os instrumentos de navegação, as cordas dos navios, elementos marítimos, né, enfim. Então o manuelino representa não o primeiro estilo no Brasil encontrado, né, mas é o estilo do descobrimento. Agora, o primeiro estilo, aquele mais antigo, europeu, português, que encontramos no Brasil, muitas vezes as pessoas pensam que é o barroco, né, porque o barroco realmente ele se espalha de uma forma muito maior. E o maneirista, ele é mais raro de encontrar, mas esse é, de fato, o primeiro estilo, por quê? É o estilo dos jesuítas, né, o estilo chão, um estilo que é por fora mais simples, né? Podemos ver aqui Igreja de São Roque, em Lisboa, que sobreviveu ao terremoto, então é uma igreja muito importante. Essa Igreja de São Roque, em Lisboa, ela tem essa fachada maneirista, mais clássica, mais limpa, mais austera, mas por dentro ela tem seus elementos barrocos e maneiristas, né? E aqui, em Pernambuco, a Igreja de São Cosme e São Damião, Igaraçu, que é a igreja mais antiga, né, do Brasil, ali, né, dentre das construções mais antigas que sobreviveram, né, que vieram com os jesuítas, a importância civilizacional que os jesuítas tiveram, não só na construção, na arquitetura, mas na educação e na formação da sociedade. Então, o maneirismo ele vem em primeiro lugar, né, com suas fachadas compartimentadas, muito bem divididas. Ainda não encontramos aquelas recuos e avanços do barroco, características do barroco nas fachadas, né, apesar de que o maneirismo, né, se pegarmos Michelangelo na Itália, ele já está com um grau de inventividade maior. Né? Então, o interior de São Roque, por exemplo, nós vamos ver esse retábulo maneirista aqui à esquerda, como que o retábulo ele remete à fachada também da igreja. Idealmente, uma igreja teria quase que um retábulo espelhado da sua fachada. Mas, claro, com o passar do tempo, igrejas eram reformadas, então o retábulo é de um estilo, a fachada pode ser de outro, né? Então existem renovações, reformas, incêndios, né? Tudo isso modifica as estruturas internas. Mas olha a diferença entre dois estilos. Então nós temos o maneirista, que é mais raro, esse aqui é em Portugal, Igreja de São Roque, bem compartimentado, com as pinturas ali, os arcos de volta perfeita, né? E aqui na fotografia da direita, nós já temos o primeiro barroco português, que, né, assim que o barroco vem da Itália, com os jesuítas, com a Igreja de Jesus em Roma, com a Igreja de Santo Inácio de Loyola, nós temos em Portugal essa profusão do estilo chamado nacional português, assim denominado, estilo nacional português, que é a primeira manifestação barroca. Né? Podemos comparar as duas imagens, nós vemos que o maneirista, apesar da riqueza do ouro, dos elementos clássicos ali presentes, né, o capitéis coríntios e por aí vai, o barroco ele é uma arquitetura que vai se fundindo com o ornamento, e o ornamento acaba reinando. Né? Então, as fachadas das igrejas são mais simples, mais austeras, mas o seu interior ele é rico. Isso espelha muito uma ideia do corpo, né? Do corpo humano, em que o corpo deve ser algo mais austero, mais simples, enquanto a alma interna deve ser rica. Né? Então, existe essa analogia também que nós encontramos na literatura.
E esse barroco nacional português ele é interessante porque como que a gente pode começar a identificá-lo? Ele é mais difícil de encontrar no interior e mais fácil no litoral, mas em Portugal tem muito, né? Essas voltas concêntricas, os arcos, as arquivoltas que nós vemos aqui sobre o retábulo, aqui da direita, remetem às arquivoltas do período românico, aquele antes do gótico. Há uma intenção em Portugal, no Barroco Nacional Português, em rememorar um período heróico da história de Portugal, que é a Reconquista, a fundação de Portugal, Dom Afonso Henriques, e o estilo vigente do período era o românico e depois o gótico. Então, há essa citação também, o próprio Paulo Pereira, na sua História da Arte, entre outros autores, falam bem sobre isso. Então, o nacional português é o quê? Esses arcos concêntricos, eles são um pouco mais raros aqui em Minas Gerais, por exemplo, mas são mais facilmente encontrados no litoral. E nós não conseguimos quase nem mais identificar onde começa a arquitetura e começa as obras de escultura, de talha, né? Tudo isso é madeira dourada, com douramento. Havia uma dificuldade de pedras, né, no Brasil, mármores, granitos, pedras finas, né? Então os portugueses acabaram assumindo, né? Aqui mas em Portugal também, não pela dificuldade de pedras, mas essa talha dourada acabou assumindo uma primeira identidade barroca unificada, né, autenticamente portuguesa. Então esse é o barroco de estilo nacional português, onde o que prevalece é o ornamento, uma profusão de ornamentos, e tem outros detalhes, colunas salomônicas, né, que são um tipo de coluna torça, mas especificamente do barroco. E agora nós vamos comparar, olha, se anteriormente nós temos o maneirismo e o barroco nacional português, agora nós temos, né, a mesma imagem, o barroco nacional português, e ao lado o barroco joanino, porque é o rei Dom João V. E esse barroco de Dom João V, ele já sofre influências da Itália, mais forte. Começam a ter influências maiores de Andrea Pozzo, que vai fazer os seus tratados de pintura de perspectiva nos tetos. Então, as próprias manifestações artísticas de teto dos forros vai se alterar, as pinturas de perspectiva entram com maior força aqui no Brasil, são substituídas, anteriormente era mais caixotões, de uma forma geral, né? E um primeiro elemento que nós podemos identificar para diferenciar um barroco nacional português para um joanino é a questão aqui do dossel, né? Nós temos essa espécie de dossel, como se fosse uma cortina, uma sanefa, né? Que está aqui no coroamento do retábulo, que nós não encontramos no nacional português. E no estilo joanino, aqui da direita, nós não temos mais os arcos concêntricos, né, as arquivoltas que lembram lá as arquivoltas do período românico. E um conjunto profuso de esculturas, né, a coluna salomônica, que lembra lá o baldaquino de Bernini, né, na Itália, continua, né, com outras, já com um pouco da arquitetura fingida, também pinturas imitando pedra. Isso são influências mais italianas que vão entrando dentro do Brasil. Aqui nós já encontramos muito em Minas Gerais. Né? Aqui, por exemplo, a Igreja do Pilar, em Ouro Preto, a mais rica, né? Conhecida, mais famosa. São arquitetos portugueses ainda. Aqui em Ouro Preto, nessa região, ainda não havia uma mão de obra nativa, aquela mão de obra, né? O Aleijadinho, o mestre Ataíde, eles ainda eram, né, estavam nascendo, se formando, né, crianças, tal, observando esses grandes mestres portugueses, como Francisco Xavier de Brito, né, enfim, o próprio pai do Ataíde, o pai de Aleijadinho, né, enfim. Então nós temos aqui dois estilos barrocos, né, quer dizer, então dentro do barroco nós temos ainda a possibilidade, né, de vermos aqui no Brasil o barroco tardio, pombalino, uma influência italiana muito forte, que tem inclusive elementos de Borromini, com o seu frontão contracurvado que vemos aqui, né, ele forma essa pontinha de curva e contracurva. Um belo exemplo é a Igreja de Santo Antônio, em Lisboa, a igreja que o Santo Antônio nasceu, né, então ele nasce
em Lisboa e seu corpo está na Itália, né, em Pádua. E aqui em Ouro Preto nós temos, né, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, uma arquitetura borromínica, uma igreja de planta elíptica, rara no Brasil, né, haviam três, hoje duas, né, uma foi demolida no Rio de Janeiro. Então essa planta borromínica com esse frontão contracurvado de referência pombalina, na época do Marquês de Pombal, 1755, terremoto de Lisboa, né. Outro exemplo de uma fachada barroca pombalina, que é um barroco tardio italiano, é essa fachada aqui da igreja Nossa Senhora do Carmo, da antiga Sé, que fica lá no centro do Rio, né, em frente ao Paço Imperial. Aqui essa fotografia não dá para ver direito, mas ela também tem esse frontão, né, contracurvado. E a Pedra de Ilhós, né, o Lucas comentou sobre as pedras que vinham de Portugal. Esse trabalho de cantaria era difícil no Brasil, e essas pedras, um ponto interessante, elas vinham nos navios como lastro, né, fazendo peso nos navios, né, o navio não pode navegar leve, então essas pedras vinham nas partes inferiores dos navios e voltavam para Portugal com madeiras, né, com outros produtos, fazendo peso, né, retornando. Então o brasileiro importava essa pedra, né, porque, afinal de contas, o Brasil era Portugal, né, não havia Brasil ainda, né, propriamente. Entretanto, o seu interior, Igreja do Carmo, ela é rococó, é belíssima, né, um belíssimo exemplo do rococó. E o barroco, sendo italiano, né, todo aquele contexto de reforma, de contra-reforma, né, que não cabe aqui, né, o tempo nosso aqui é curto, mas o barroco era italiano, vamos colocar aí no final do século XVI, 1600, né, até 1700, se estende mais na Itália, se estende mais nos países mais católicos, né, Portugal, Espanha, nas Américas, mas na França surge ali em decorrência, né, de vários fatores, inclusive o avanço das ideias iluministas, ascensão de Luís XV, o estilo chamado rococó, né, é um estilo francês. Então, de 100 anos de diferença. Então, o barroco é italiano, o rococó é francês, existem diferenças muito grandes, né? Então, no primeiro momento, se confunde realmente, porque tem elementos clássicos, né? Existe douramento, existe uma série de reformas. Então, uma igreja em Minas Gerais, esse famoso barroco mineiro, ele é o quê? Uma mistura de barroco com rococó, muitas vezes, né? Isso confundiu intelectuais do passado, né? Mas hoje nós temos, né, a nossa história da arte bem avançada, bem documentada, né, em termos, né, mas avançou-se muito, separando claramente o que é barroco, o que é rococó. E muitas igrejas têm os elementos das várias épocas, né? Então, o barroco mineiro não é propriamente um estilo de barroco que é só de Minas Gerais, não. O barroco, existem regionalismos, coisas que só encontram em Minas Gerais, como pedra-sabão, né? Enfim, mas não vamos entender o barroco mineiro como algo, como um estilo, um subestilo de barroco dentro de Minas Gerais, não, né? Tem é mais um barroco com um rococó, né? E por aí vai, né? Então, mas é um assunto mais complexo. Quais são esses elementos? Se compararmos com o barroco, nós vemos que há um horror ao vazio, né? Todos os pontos são preenchidos com talha, com ornamentação, não vemos praticamente a alvenaria, a parede. A arquitetura, ela fica escondida pelos ornamentos, né? Por essa caverna de ouro que o barroco forma, né? Já no rococó, um elemento que chama muita atenção é a limpeza. Nós já conseguimos entender um pouco mais as paredes, ver a arquitetura, ela se apresenta de uma forma mais clara, a luz do sol penetra nas janelas, nós já temos essas aberturas mais evidentes, né? E um elemento que chama atenção do rococó é a rocalha, que é esse elemento assimétrico que parece um foguinho, uma concha, né, algum elemento marítimo, assimétrico. Esse é um ponto que bateu o olho, você consegue identificar.
isso é rococó, isso não pode ser barroco, né? Então é bem interessante, porque artistas como o Aleijadinho, chamado de mestre do barroco mineiro, ele estilisticamente caminha mais para o rococó, né? O mestre Ataíde também, um pintor rococó. Então é um assunto assim, extremamente impressionante, né, assim, de riqueza, né? O rococó, vale lembrar, ele tem as suas raízes mais profanas, mais sensoriais, mais ligadas aos prazeres mundanos, né? Um período do iluminismo, mas tem a sua versão, a versão sacra religiosa, essa que nós temos aqui em Minas, ela é extremamente influenciada pelo sul da Alemanha, ali na época ainda era o Sacro Império, né? E então ali na Bavária nós vamos encontrar fortes influências, né? Porque o Aleijadinho, todos esses mestres aqui em Minas Gerais, no Brasil, existem, né? Eles tinham documentos, cartas, gravuras de artistas, né, manuais de arquitetura que vinham da Europa. Então o mestre Taíde, o Aleijadinho, ele tinha a forma do desenho, né, de um capitel coríntio, dórico, eles entendiam as ordens porque existe uma forte documentação, né, europeia, né, mas aqui no Brasil também, de referências de gravuras, né, assim como vemos gravuras do Piranesi na Roma Antiga, né, descrevendo os elementos clássicos. Os nossos artistas aqui no Brasil tinham gravuras, temas bíblicos, né, coisas que a própria igreja deixava dentro aí das suas normas, né? Nem tudo era lícito, né? Então, assim, o artista não tinha uma criatividade livre, né? Então esse é um assunto também bem interessante. O Bruno vai falar sobre o neocolonial, mas aqui nós temos uma ideia, né, do que o neocolonial busca referências das portadas das igrejas mineiras, né? O caso do rococó, suas ondulações, enfim. Mas o Bruno fala isso melhor. Outra coisa muito legal, muito interessante, é a ideia que nós temos aqui em Minas, muito famosa, dos sacromontes, aqui em Congonhas, onde tem os profetas do Aleijadinho, os passos da Paixão de Cristo, também as esculturas, né, de pedra-sabão e as esculturas de madeira, com inclusive policromias de Ataíde, já num barroco tardio, com rococó, né, uma basílica já rococó, do início ali de 1800, nós temos a referência aos sacromontes que tem na Europa. O que é um sacromonte? É uma arquitetura, né, toda trabalhada em cima de uma topografia e escalonada, tal, que faz um percurso, né, uma via sacra, para que um penitente, né, na impossibilidade de ir até Jerusalém, numa peregrinação, ele faça a sua peregrinação por caminhos tortuosos, né, fazendo uma penitência, e no meio do caminho há toda uma simbologia, né, a fé, a caridade, a esperança, elementos também sensoriais, né, enfim. Os mais famosos são Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego, essa foto belíssima aqui, mais azulada, no inverno de Portugal, e o Santuário de Bom Jesus do Monte, em Braga. Braga é fundamental porque os artistas portugueses, os entalhadores, os arquitetos, falando especialmente aqui de Minas, eles são dessa região do norte de Portugal. Braga, Guimarães, não é? Do Porto, alguns de Lisboa, não é? Porque, apesar de Portugal ser pequeno, há uma diferença muito grande entre o sul de Portugal e o norte, né? Então, só um parênteses aqui para lembrar disso, né? Que querem estudar melhor a arquitetura luso-brasileira, especialmente a mineira, o norte de Portugal, né? Então, as bibliografias vão nos apontar isso. Então, os sacromontes, tá? Existem vários na Europa, na Itália. Então, são esses complexos arquitetônicos com capelas que tem a via sacra, né, todos os passos da Paixão de Cristo, e até o seu cume, né, até seu apogeu. E finalizando aqui, né, antes de fazer aquela minha provocaçãozinha, né, o século XIX do Império, antes aqui do Bruno falar e complementar, nós vamos ter a presença do neogótico, a presença posterior do neocolonial, né, já no contexto do século XX.
especialmente. O neoclássico, né? Então, quer dizer, o rococó finda com o neoclássico, como aqui o Palácio Imperial de Petrópolis, né? O neoclássico é um estilo que remete à República, à Revolução Francesa, né? Então, que entrou em vigor. Mesmo as monarquias foram adotando o neoclassicismo como o estilo fundamental, né? Do período, o rococó se tornou um símbolo de decadência daquela nobreza daquele período, pela propaganda da Revolução Francesa, também uma série de coisas, né? Vale lembrar que a nobreza medieval não é a mesma nobreza ali do final do século XVIII, né? Então, o neoclassicismo é um estilo mais austero, mais limpo na sua ornamentação. Isso vai ser transmitido para as igrejas, para os palácios, para os edifícios públicos, não é? Então, é uma história longa, né? Bem interessante. Petrópolis é uma visita obrigatória, porque Petrópolis nós encontramos, inclusive, o Arts and Crafts, aquele famoso estilo, né, aquela escola inglesa do Arts and Crafts que vai revolucionar o mundo do design, né, o próprio termo design está aí, né, o surgimento, vai influenciar o Art Nouveau, mais para frente. Em Petrópolis nós encontramos muito bem influências inglesas que vinham diretamente da Inglaterra, papéis de parede, móveis, né, tantas coisas, né? Então vale a dica da famosa Casa dos Sete Erros, é um belo exemplo que pode ser visitado, né? Petrópolis é sem dúvida algo, não é, belíssimo. Então, fazendo aquela provocação para finalizar, né, uma pergunta que muitas pessoas sempre me fazem, né, porque essa coisa da arquitetura tradicional não é uma questão de estilo, né? A arquitetura tradicional não é uma escolha de um estilo e aplicar esse estilo, é uma série de conhecimentos, é uma série de tradições, né? E é preciso tomar muito cuidado na questão do estilo, né? Por quê? Arquitetura tradicional não é cenografia. Vemos aqui esse exemplo desse hotel, cassino em Veneza, famoso, né? Um exemplo do kitsch, né? Da arquitetura kitsch. Então isso é uma coisa cenográfica, é uma arquitetura de divertimento, né? Tal, isso não entra no nosso contexto, né? Isso é algo que nós debatemos bastante, né? Existe a questão do falso histórico. Tudo isso é discussão que cruza com o patrimônio histórico, é fundamental para o entendimento da arquitetura tradicional, né? Aqui, por exemplo, essa casa que é acima, fica em Belo Horizonte, aqui na esquerda, né, acima aqui do cassino de Las Vegas, é uma casa que tem uma ideia de uma arquitetura tradicional, mas ela possui elementos kitsch, né? Tem um laguinho com flamingos, esfinges egípcias na porta, né? Então, assim, podemos fazer várias provocações aqui. Uma coisa que me chama muita atenção também nas redes sociais é o Templo de Salomão, né? As pessoas falam, é uma arquitetura cenográfica, né? Nada aqui com religião, nem isso, mas isso fica fora, né, das nossas propostas. E da mesma forma estar atento às esculturas. Por exemplo, essa escultura que vemos aqui ao centro, que é São José e Nossa Senhora, né, Nossa Senhora grávida, apesar de ser uma bela escultura, bela no sentido técnico, bem feita, bem produzida, não é? E mostra para nós ali uma habilidade do escultor, tudo, é muito perigoso, porque o São José está parecendo um super-homem, né? Então existem profissionais aí da escultura que muitas vezes tratam os personagens sacros de uma forma como se fosse um super-herói da Marvel, né? Então você vai ver um Jesus Cristo como se fosse um super-homem, né? Com músculos explodindo e por aí vai. Ou então algo extremamente estetizado, né? Um catolicismo extremamente estetizado. Isso pode acontecer em várias áreas, pode ser religiosa, pode não ser religiosa, no civil, né? Enfim. Então tomar muito cuidado com como se usa os estilos, né? Então fica aqui essas minhas provocações, né? E o estilo nem sempre precisa ser replicado, não há uma necessidade. Primeiro, conhecer os fundamentos da arquitetura tradicional, né? O Bruno fala muito bem sobre isso. E aqui a última provocação aqui mais descontraída, né? Como que a gente pode entender essa questão da harmonia
tanto na arquitetura quanto no design, né? Nas artes plásticas nem tanto, né? A tríade vitruviana não funciona tanto assim nas artes plásticas, mas ela é muito bem vista no design, na arquitetura. Vamos imaginar essa situação aqui da caminhonete rebaixada. A caminhonete que levou anos para ser projetada, engenheiros, designers, né? Anos e anos aí em série, né? Em linha, os engenheiros definem a sua suspensão, a sua carroceria, o seu design, né? Enfim. E então nós temos toda uma harmonia entre a beleza, né, do design, é uma caminhonete bonita, a utilidade, né, a sua função e a resistência dos seus materiais, né? Uma caminhonete Hilux, ela é famosa por ser uma caminhonete resistente. Vocês podem ver, qualquer grupo terrorista no Oriente Médio está com uma Hilux, porque é um carro que aguenta, né, a pancada toda. Então, um carro ele tem toda essa harmonia, uma suspensão feita para aquele carro que aguenta a pancada, dura anos, o carro não vai para oficina mecânica, né? Quer dizer, nós temos um carro que é famoso por isso. Aí vem uma pessoa, rebaixa essa caminhonete, olha que interessante, né? Por que ele fez isso? Na intenção de buscar beleza dentro do seu grupo, dentro da sua concepção de beleza, né? Uma beleza assim, boniteza, né? Não é a beleza sentido clássico, né? Ele, dentro do seu grupo, né, dos seus amigos, tal, a pessoa é livre para fazer o que ela quer. Se ela não estiver desrespeitando uma lei, tudo bem, né? Não põe em risco a vida, né, da segurança do carro, enfim. O dinheiro é dela, ela faz o que ela quer. Mas o que a pessoa acaba fazendo? Na busca pela beleza, a gente pode pensar no estilo. O estilo precisa ser muito bem trabalhado, muito bem pensado, né? Se vai ter ou não, né? Então, por isso que os detalhes moram aqui, né? Nós temos muitos perigos aqui. Então, na busca por uma ideia de beleza, rebaixar um carro ou colocar qualquer outra coisa nele a mais, essa pessoa acabou o quê? Desfuncionalizando uma caminhonete que é 4x4, ela foi feita para ser 4x4, agora ela não aguenta mais andar em lugar nenhum, né? Não passa nem no quebra-mola, e acaba comprometendo a estrutura do carro, pondo em risco, inclusive, né, podendo pôr em risco aí a segurança das pessoas. Então, aquela caminhonete que tinha uma harmonia na sua construção, que tinha uma beleza que justamente vem dessa harmonia, né? Então, olha que interessante. Vamos pensar isso numa casa, num edifício, numa estrutura, né? Pode ser um móvel, pode ser uma chaleira, um abajur, e pode ser uma casa, né? Então, na intenção de se buscar beleza a todo custo, né? Não estou aqui, vou entrar na questão do gosto da pessoa, ele acabou destruindo toda a harmonia. E acaba destruindo a substância, né? A essência daquele objeto, né? Então, vamos lembrar, a arquitetura tradicional é muito mais que uma questão de estilo, e estilo é algo que precisa ser muito bem trabalhado, né? Muito bem trabalhado e estudado. Beleza, pessoal? Fica à disposição aí. Bruno, é com você. Maravilha. Bom, que responsabilidade, né? Depois de vocês dois falarem aí, né, sobre esses dois períodos muito importantes,